parte, Bolsonaro e Michele ficam em silêncio na Polícia Federal sobre o escândalo das joias. Papa Francisco inicia a visita à Mongólia e envia mensagem de unidade e paz à China. A Casa Fritz cancela o leilão do segundo lote de joias marcadas por passado nazista. O Supremo Tribunal Federal suspendeu, nesta quinta-feira, o julgamento do marco temporal. Paris termina com o aluguel de patinetes elétricos depois de voto popular. E ainda, super tufão Saola ameaça o sul da China e paralisa grandes cidades do país. É a partir de agora no Boa Tarde Mundo. Sextou no Boa Tarde Mundo e olha essa notícia. O Papa Francisco iniciou nesta sexta-feira a sua primeira visita oficial à Mongólia e enviou uma mensagem de unidade e paz para a vizinha China, parte de seus esforços para melhorar a relação com Pequim. O Papa Francisco desembarcou na capital mongol Ulaanbaatar nesta sexta-feira para a primeira visita de um santo padre ao país da Ásia Central. O argentino de 86 anos vai permanecer até segunda-feira na nação de maioria budista. A viagem tem o objetivo de expressar apoio à pequena comunidade católica local. A iniciativa também representa uma importância estratégica na tentativa do Vaticano de melhorar as relações com as potências vizinhas da Mongólia, China e Rússia. Durante a viagem, Francisco enviou um telegrama com orações e bons desejos ao presidente chinês Xi Jinping, seguindo a tradição de agradecimentos aos países sobrevoados pelo avião do pontífice. Pequim, que não tem relações diplomáticas com o Vaticano, respondeu à mensagem. A China tomou nota dos relatórios relevantes e das bênçãos do lado do Vaticano, refletindo a amizade e a boa vontade. Nos últimos anos, os dois lados mantiveram a comunicação e a China está pronta para continuar a trabalhar com o Vaticano na mesma direção, para se envolver em um diálogo construtivo, reforçar a confiança mútua e promover o processo de melhoria das relações entre as duas partes. A Mongólia tem apenas 1.400 católicos em uma população de mais de 3 milhões de pessoas. Fiéis e religiosos disseram que se consideram abençoados e felizes por receber o Papa. Estou muito animado que uma pessoa importante como ele venha para a Mongólia. É uma ocasião rara e estou muito feliz por podermos conhecê-lo pessoalmente, o que é um prazer raro para nós. Para mim, a vinda do Papa à Mongólia é muito extraordinária e estou feliz em vê-lo. Ele também é uma pessoa muito simpática e estou contente por essa visita à Mongólia. Após um dia de descanso nesta sexta-feira, Francisco inicia a agenda oficial com uma cerimônia de boas-vindas no sábado, horário local. Esta é a segunda visita de Francisco à Ásia Central no período de um ano, depois de uma viagem ao Cazaquistão em setembro de 2022, o que ressalta a importância geopolítica da região. Já mudando de assunto, com essa formação, convocados para prestar depoimentos lá na sede da Polícia Federal, em Brasília, nesta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa, Michele Bolsonaro, optaram pelo silêncio. A defesa do casal afirmou que seus clientes não foram convocados pela autoridade devida. Portanto, decidiram não fornecer declarações adicionais até que estejam diante de um juiz natural competente. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa Michele ficaram em silêncio nesta quinta-feira diante da Polícia Federal em Brasília. Os dois foram convocados para falar sobre um suposto desvio de joias recebidas como presentes oficiais. Os investigadores suspeitam que o casal e outros colaboradores participaram de um esquema de venda de presentes oficiais recebidos de países estrangeiros para o enriquecimento ilícito do representante de extrema-direita. O caso poderia configurar crime de lavagem de dinheiro e peculato, apropriação de patrimônio público, passíveis de prisão. Os advogados alegaram que seus clientes não foram convocados pela autoridade devida, portanto decidiram não fornecer declarações adicionais até que estejam diante de um juiz natural competente. No total, nesta quinta, foram chamados para depor 7 suspeitos em Brasília e 1 em São Paulo. O grupo estava convocado para responder simultaneamente às perguntas dos investigadores, estratégia que pretendia expor possíveis contradições entre os depoimentos. As autoridades querem saber se houve, de fato, desvio de vários conjuntos de joias doadas pela Arábia Saudita, algumas das quais entraram irregularmente no Brasil em 2019.
Entre as peças está um relógio de luxo que teria sido vendido e depois comprado de volta nos Estados Unidos por Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro, que negou qualquer irregularidade ou ilícito e acrescentou que é vítima de uma campanha covarde de fake news. Há 2 semanas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra do sigilo bancário do ex-presidente de Michele para investigar possíveis movimentações de dinheiro relacionadas com o caso. Antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, vamos trazer essa notícia de agora a pouco. A Casa Christie's anulou o leilão do segundo lote de uma coleção de joias que pertenceram à falecida bilionária austríaca Wendy Strocker, cujos vínculos de seu marido com o nazismo geraram polêmica. A Christie's cancelou um leilão de joias pela ligação com o nazismo. A famosa casa de leilões anunciou a suspensão da venda do segundo lote de uma coleção de joias que pertenceram à falecida bilionária austríaca Heidi Horten, por causa da polêmica gerada pelo vínculo de seu marido com o nazismo. São mais de 700 peças e a maioria foi vendida em maio em um leilão na Suíça que arrecadou mais de 202 milhões de dólares ou mais de R$1 bilhão. A venda do último lote estava prevista para novembro. Antes do primeiro leilão, a Christie's defendeu a venda, afirmando que sua renda seria destinada a ações beneficentes e que faria uma doação a instituições judaicas e à educação sobre o Holocausto. Mas isso não impediu uma onda de críticas de várias organizações judaicas, incluindo o Comitê Judaico-Americano e o Conselho Representativo das Instituições Judaicas na França. Segundo o jornal The New York Times, o Yad Vashem, memorial oficial de Israel para as vítimas judaicas do Holocausto, recusou uma doação da Casa de Leilões e outras organizações fizeram o mesmo devido à origem da fortuna do marido de Heidi Horten. Helmut Horten foi proprietário de uma das grandes lojas de departamentos da Alemanha. Em 1936, 3 anos após a chegada de Adolf Hitler ao poder, Horten assumiu a empresa têxtil Ausberg depois da fuga de seus proprietários judeus. Mais tarde, tomou o controle de vários negócios que pertenciam a judeus que fugiram da Alemanha nazista. A seguir, o Supremo Tribunal Federal, o STF, suspendeu nesta quinta-feira o julgamento do marco temporal. E também, você irá conferir, Paris termina com o aluguel de patinetes elétricos depois de voto popular. Você já sabe que a nossa pausa é rapidinha, então não sai daí, já voltamos. Voltando da nossa pausinha, que é rápida, né? Já com essa informação devastadora. O super tufão Saola se aproxima da China e pode se tornar a tempestade mais forte a atingir a região sul em 70 anos. O fenômeno já paralisou a cidade de Shenzhen e o território semi-autônomo de Hong Kong. Dezenas de milhões de pessoas no sul da China se preparam nesta sexta-feira para a passagem do super tufão Saola, que ameaça virar a tempestade mais potente na região em 7 décadas. As autoridades da China continental emitiram um alerta máximo de tufão, que, segundo o Centro Meteorológico Nacional, pode ser o mais potente desde 1949 a tocar o delta do Rio das Pérolas, que atravessa várias cidades importantes como Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen e Macau. Diante da possibilidade de um impacto direto em Hong Kong, as autoridades anunciaram que cogitam elevar o alerta ao nível máximo, o que só aconteceu 16 vezes desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando estava a 140 quilômetros ao leste e sudeste de Hong Kong, Saola tinha ventos de 210 quilômetros por hora. A cidade vizinha de Shenzhen, na China continental, com mais de 17 milhões de habitantes, anunciou a suspensão de quase todas as atividades a partir das 4 da tarde no horário local e dos transportes 3 horas depois. Em Hong Kong, o Observatório Meteorológico prevê que o ciclone vai provocar graves inundações, similares às provocadas pelo tufão Mangkhut em 2018.
Macau, conhecida pelos cassinos, também emitiu um alerta de tufão de maior gravidade pela passagem de Saola. O mesmo tufão obrigou milhares de pessoas a abandonarem suas casas durante a passagem pelo norte das Filipinas esta semana, mas não foram relatadas vítimas até o momento. Trocando de assunto mais uma vez aqui no BTM, o Supremo Tribunal Federal, como é conhecido o STF, suspendeu nesta quinta-feira o julgamento do marco temporal. O julgamento será retomado na próxima semana. O placar está em 4-2 contra a tese de que dificulta as demarcações. O Supremo Tribunal Federal abriu maioria parcial nesta quinta-feira a favor dos povos indígenas no julgamento sobre o marco temporal. A tese do marco temporal reconhece como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. Ou seja, só pode haver demarcação de terra para comunidades indígenas que ocupavam a área no dia da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. No julgamento, que foi retomado na última quarta-feira, o STF decide se valida ou rejeita essa tese. Nesta quinta, os ministros Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso votaram contra o marco temporal. O resultado até agora é 4 votos contrários e 2 favoráveis. O julgamento foi suspenso nesta quinta-feira e deve continuar na próxima semana com os votos dos demais 5 ministros que integram a corte. Vários povos indígenas foram a Brasília esta semana em alerta pelo impacto potencial da decisão para suas comunidades. Associações de indígenas e ativistas repudiam a tese do marco temporal, argumentando que muitos povos originários foram expulsos de seus territórios ancestrais ao longo da história, especialmente durante a ditadura militar. Para encerrar o Boa Tarde Mundo, atenção nessa informação. Banidos da capital francesa, Paris, por voto popular, os patinetes elétricos de aluguel não podem mais serem usados nesta sexta-feira em Paris, após 5 anos de presença polêmica e para frustração dos usuários. Os patinetes elétricos se despediram da capital francesa. Paris se converteu nesta sexta-feira na primeira capital europeia a proibir completamente o pequeno veículo. As 3 operadoras, Lime, TIE e DOT, perderam a autorização de ocupação de espaço público após consulta popular realizada no início de abril. O não aos patinetes venceu com 90% em uma votação que contou apenas com 7,46% dos inscritos nas listas eleitorais. Agora, os operadores esperam que os clientes optem pela utilização das bicicletas em regime de autoatendimento, o que deverá permitir, por enquanto, a manutenção dos funcionários. Ainda temos uma frota de 5.000 bicicletas à disposição dos parisienses e os convidamos a continuar fazendo suas viagens de forma prática e sustentável com nossos serviços. Eles podem usar o mesmo aplicativo e têm as mesmas taxas. De acordo com as operadoras, em Paris, cerca de 400.000 pessoas andaram de patinete elétrico em 2022. Desde agosto, 15.000 desses pequenos veículos foram progressivamente retirados das ruas e apenas alguns ainda estavam disponíveis, principalmente no centro de Paris. O desenvolvimento da bicicleta está em pleno crescimento. Observamos, por exemplo, no primeiro semestre de 2023, um aumento de 71% na utilização das nossas bicicletas em comparação a 2022. No mesmo período, registramos um aumento de 80% no número de usuários únicos. As empresas que operavam na capital informaram que vão enviar os patinetes para Lille, no norte da França, e para cidades da Alemanha, Reino Unido e Holanda. Agora a gente vai encerrando o Boa Tarde Mundo dessa sexta-feira. Tá de olho, né? Muito obrigada, gente, pela companhia dessa sexta-feira. Vamos agora encerrando. Amanhã tem Boa Tarde Mundo. De volta aqui com vocês, sempre trazendo as melhores informações dessa convenção do dia. Grande abraço pra vocês, meu povo. Sextou. Curtam, né? Que sexta-feira é dia de curtir. Tchau, tchau. Amanhã estamos de volta. Grande abraço.